BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa. Boa noite, o BNews 19 horas dessa terça-feira traz as principais notícias para o setor portuário, de logística e de infraestrutura do Brasil. De Brasília, a repórter Marília Sena fala sobre a criação da Secretaria Nacional de Hidrovias e Transportes Aquaviários. Boa noite, Marília. Oi, Núria. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Enfim, a criação da Secretaria Nacional de Hidrovias foi publicada hoje no Diário Oficial. Já já a gente volta com mais informações. Perfeito. E de Santos, o repórter Júnior Batista fala sobre uma instalação portuária de turismo autorizada pela ANTAQ. Boa noite, Júnior. Isso, Núria. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, aprovou um novo projeto de construção de um novo terminal de passageiros em Santos. Eu volto daqui a pouco com mais detalhes. Muito bem, e aqui no estúdio eu recebo o empresário Bayard Filho da Transbrasa, empresa que idealizou o projeto que a gente vai ver daqui a pouquinho há 20 anos. Eu converso também com o comandante Souza Filho, da Praticagem de São Paulo, para entender o que está acontecendo com os navios que perdem o sistema de propulsão e que estão cada vez mais presentes nas notícias. E o Paulo José Ribeiro, agora a gente vai tentar falar com ele também, porque ele vai trazer informação sobre os testes do Ministério de Transportes para caminhões elétricos pesados. Oi, Paulo. O ministro dos Transportes, Renan Filho, hoje de um evento em que autorizou o início de um teste de campo com caminhões elétricos pesados. A gente volta daqui a pouco com mais informações sobre a repercussão desse estudo no setor. Obrigada, Paulo. Vem com a gente, o BNews 19 horas começa em 30 segundos. Com sede em Brasília e sindicatos empresariais nos portos, a FENOP se mantém em permanente atividade em seus comitês técnicos e suas programações anuais. Sua principal missão é representar o setor empresarial portuário como entidade sindical com competência nacional, sempre em busca de melhorias nas operações portuárias e na qualidade da mão de obra envolvida. A FENOP continua a serviço da permanente modernização portuária brasileira. Foi publicado nesta terça-feira o decreto que cria a Secretaria Nacional de Hidrovias e Transportes Aquaviários. Nós vamos conversar ao vivo sobre isso com a Marília Sena, que está lá em Brasília. Opa, o sinal da Marília travou. Daqui a pouco a gente volta, tem um VT falando aí sobre a criação da secretaria. Vamos assistir, daqui a pouco a gente volta com a Marília. A criação da Secretaria Nacional de Hidrovias e Transportes Aquaviários foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A nova pasta, vinculada ao Ministério de Portos e Aeroportos, foi estabelecida por meio do Decreto 11.079. O artigo 19 estabelece as obrigações da nova secretaria. Entre elas, assessorar o ministro na coordenação e supervisão da infraestrutura hidroviária, propor, implementar, monitorar e avaliar a política nacional desse modal e o planejamento no setor. O secretário também terá que propor os investimentos para as hidrovias e a navegação marítima. O decreto também cria o Departamento de Gestão Hidroviária, que vai auxiliar nos planos e orçamento do setor, e o Departamento de Navegação e Fomento, responsável pelos estudos técnicos e econômicos. Nos bastidores, a informação é de que a secretaria seria ocupada por Dino Antunes Dias Batista, diretor do Departamento de Navegação e Hidrovias, do Ministério de Portos e Aeroportos. A criação da Secretaria Nacional de Hidrovias era uma promessa do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, desde a sua chegada na pasta em setembro do ano passado.
A nova secretaria vai cuidar do orçamento dos investimentos. Já o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, vinculado ao Ministério dos Transportes, vai executar as obras. A criação da Secretaria Nacional de Hidrovias e Transportes Aquaviários deve destravar o andamento do Marco Legal das Hidrovias, conhecido como BR dos Rios. O projeto de lei deve estabelecer ações que compreendem obras públicas, desburocratização e parcerias com a iniciativa privada. Durante o Suexport, no fim do mês passado, a secretária executiva do Ministério de Portos e Aeroportos, Mariana Pescatori, falou sobre a importância da criação da pasta. E a ideia é que a gente tenha aí toda a parte do Departamento de Hidrovias, que hoje está na Secretaria de Portos, vá para a Secretaria de Hidrovias, e a gente vai ter um departamento específico que vai tocar aí projetos, a parte de licenciamento ambiental e toda a parte de orçamento de obras públicas aí, e também toda a parte de concessões hidroviárias. O governo federal também planeja a concessão de 6 hidrovias no Brasil, algo inédito no setor de navegação. A ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, deve apresentar nas próximas semanas os primeiros estudos para a concessão da hidrovia do Rio Paraguai. As nossas hidrovias são a última fronteira do desenvolvimento da nossa infraestrutura de transporte e temos atualmente 4 projetos em andamento: a hidrovia do Rio Madeira, a hidrovia do Rio Paraguai, a infraestrutura da Barra Norte, que é o acesso das nossas exportações ao Oceano Atlântico, saindo pelo Rio Amazonas, e também a hidrovia Brasil-Uruguai, no sul, ligando a Lagoa Mirim, a Lagoa dos Patos. São 4 projetos que estão sendo tocados como prioridade, e aí teremos as primeiras concessões. De acordo com a ANTAQ, o Brasil hoje tem 60 mil quilômetros de hidrovias potencialmente navegáveis, mas utiliza apenas 1/3 disso, ou seja, 19 mil quilômetros. São importantíssimas para que a gente possa ter, principalmente, o escoamento da nossa safra agrícola, exportações de minérios, do minério de ferro, das nossas commodities, que precisam de ter um meio eficiente de escoamento dessa carga. E nenhum meio melhor do que as hidrovias, que além da sua viabilidade econômica, que é mais atrativa, ainda é o meio que emite menos carbono comparado aos demais. Uma hidrovia emite 4 vezes menos carbono do que uma rodovia, por exemplo. A gente volta para Marília Sena lá em Brasília. Enfim, saiu a secretaria, né, Marília? Pois é, Núria, enfim, saiu a secretaria e agora a gente acompanha os próximos passos, né? Porque o ministro de Portos e Aeroportos, junto com a Casa Civil, ainda precisa nomear quem vai ocupar aí essa secretaria. Agora, Núria, durante a tarde, o ministro de Minas e Energia, só trazendo esse assunto rapidinho, esteve no Palácio do Planalto divulgando uma medida provisória para diminuir, abaixar o preço das contas de energia elétrica, que tem deixado a população um pouquinho insatisfeita. E é claro que a gente questionou para ele a crise entre ele e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. E aí ele colocou uns panos quentes aí nessa crise e disse o seguinte, que é um cargo do presidente da República que tem o mais profundo respeito e admiração pelo trabalho que Jean Paul Prats desenvolveu como parlamentar e tem carinho também por Jean Paul Prats como ser humano. E não cabe ao ministro de Minas e Energia, no caso ele, definir essa situação. Então está se pronunciando aí, sobre uma crise que praticamente foi ele que criou após uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo na semana passada. Núria. Obrigada, Marília. A gente vê ali ao fundo já. A Marília vai trazer mais informação no terceiro bloco, porque olha só, tem ali o Santos Export 2024. Vi algumas pessoas conhecidas naquela foto atrás da Marília. Do Ministério de Portos, a gente vai para o de Transportes, porque começaram os testes com caminhões elétricos pesados. A gente fala sobre isso também ao vivo com o Paulo José Ribeiro. Boa noite, Paulo. Boa noite, Núria. Boa noite para você que acompanha o BNews 19 horas. É isso mesmo, o ministro dos Transportes, Renan Filho, participou hoje de um evento em Brasília em que autorizou o início de um teste de campo com caminhões elétricos pesados no Brasil.
O estudo será conduzido pela Secretaria Nacional de Trânsito para que possa permitir que esses veículos eletrificados de grande porte possam circular em rotas intermunicipais de curtas e médias distâncias. A iniciativa é parte do plano do governo federal para descarbonizar a frota de veículos do país e o objetivo desse estudo é encontrar alternativas mais sustentáveis e com menos emissões de carbono para o transporte de cargas em todo o território nacional. O estudo está sendo coordenado pelo Instituto Nacional de Projetos para Trânsito e Segurança, em parceria com a montadora de caminhões Volvo, a fabricante de pneus Prometon, a Universidade de Brasília e o Laboratório de Pavimentação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A partir do resultado desses estudos, a Secretaria Nacional de Trânsito espera estabelecer os critérios necessários para que esses veículos eletrificados de grande porte possam circular de maneira regular pelas rodovias e vias urbanas do país de forma segura e mais sustentável. É com você, Núria. Obrigada, Paulo. Dá até um desespero ver o Paulo aí nesse meio de carro. Mas tem muita coisa acontecendo pelo Brasil, nós vamos fazer aquele giro de notícias pelo país. As exportações do Paraná somaram 5,42 bilhões de dólares no primeiro trimestre do ano, quase 5% a mais que o mesmo período do ano passado. Com esses números, o estado manteve a primeira posição entre os estados do sul do país, superando o Rio Grande do Sul, que teve vendas de 4,2 bilhões de dólares, e Santa Catarina, com exportações de 2,6 bilhões. O balanço foi levantado pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, com base nos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O governo federal lançou hoje o programa União com Municípios, pela redução do desmatamento e incêndios florestais na Amazônia, que prevê a criação de um fundo para ajudar no desenvolvimento sustentável da região. Serão destinados 730 milhões de reais para o combate ao desmatamento em 70 cidades do Amazonas, que juntas foram responsáveis por 78% do desmatamento registrado na floresta em 2022. O programa faz parte do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, que foi retomado em junho do ano passado. O Porto Itapuá, em Santa Catarina, recebeu a embarcação mais larga desde o início das operações em 2011. A manobra do navio, com 51 metros de largura de boca, vai ser utilizada como base experimental para a homologação da navegação da Baía de Babitonga. Se for concedida, o canal usado para o acesso aos portos de Itapuá e São Francisco do Sul vai ter autorização para receber cargueiros maiores. A concessão do porto de Cabedelo, na Paraíba, foi renovada até 2048. A assinatura da cessão à Companhia Docas foi na última sexta-feira. A concessão seria encerrada até o final do mês. Com a renovação, Cabedelo se tornou a primeira estrutura portuária pública totalmente regularizada no país. O Aeroporto Internacional de Porto Alegre apresentou crescimento no primeiro trimestre no tráfego internacional. Foram mais de 96 mil passageiros e cerca de 900 pousos e decolagens. O aumento foi de 20% em relação ao mesmo período de 2023, que registrou quase 80 mil passageiros. E esse número deve crescer. A companhia aérea Aerolíneas Argentinas pretende dobrar as frequências da rota Porto Alegre-Buenos Aires. Ainda nessa edição você vai ver as informações sobre a autorização da ANTAQ para a construção de um novo terminal de passageiros em Santos. É no próximo bloco e tem entrevista também sobre os acidentes com navios porta-contêineres que têm sido notícias no Jornal do Mundo todo. Daqui a pouquinho. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer, levando e trazendo tudo o
que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos do Porto de Santos, 10 anos de história por você. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Com sede em Brasília e sindicatos empresariais nos portos, a FENOP se mantém em permanente atividade em seus comitês técnicos e suas programações anuais. Sua principal missão é representar o setor empresarial portuário como entidade sindical com competência nacional, sempre em busca de melhorias nas operações portuárias e na qualidade da mão de obra envolvida. A FENOP continua a serviço da permanente modernização portuária brasileira. Somos Modal GR. A tecnologia está em constante transformação. Nós também, desde 2015, impulsionamos negócios com tecnologia de resultado. Abraçamos a mudança para maximizar a eficiência e dar agilidade ao seu negócio com soluções personalizadas. Tecnologia é nossa forma de transformar o planeta e fazer com que nossos clientes acompanhem a evolução digital. Modal GR, tecnologia e inovação estão no nosso DNA. As iniciativas sociais da Santos Brasil foram apresentadas hoje para o Conselho ESG do Fórum Brasil Export. Os conselheiros fizeram uma visita técnica aos terminais e ao centro de controle operacional da empresa. Nos últimos anos, a Santos Brasil investiu quase 5,5 milhões de reais em projetos sociais, por lei de incentivo, doações e patrocínios. São mais de 100 mil pessoas impactadas. Em 2024, serão realizados 45 projetos de esporte, cultura, educação e meio ambiente. Para que a gente possa entender na prática como é que se comporta esse tão falado termo de sustentabilidade, mas no dia a dia, no efeito prático, numa operação tão complexa como é o caso da Santos Brasil. Aqui nós estamos falando de uma empresa que tem mais de 3.500 colaboradores, que tem operações espalhadas pelo Brasil inteiro e que tem na sua agenda estratégica uma pauta muito robusta nos termos de ambiente, social e de governança. Super bacana, né? Agora a gente vai ver o que é notícia no portal bnews.com.br. A manchete, é claro, é a autorização de um novo terminal de passageiros no Porto de Santos. Tem mapa, tem vídeo, tem muita informação, mas você continua aqui com a gente, porque vai ter entrevista aqui no jornal. Depois você entra no site, hein? Olha só, na região sul, lá no Paraná, 40 milhões do BNDES para a cooperativa Frisia, que vai modernizar a armazenagem de granéis. No Porto de Cabedelo, a gente viu no VT, na reportagem ali, que renovou a cessão da Companhia Docas até 2048. A gente tem também aqui, ó, no Hub Brasil, a economista Liane Lemos, que deixou a Secretaria de Planejamento do Ministério de Portos. A gente vai falar agora, porque o Senado Federal aprovou um projeto de lei que autoriza a União a compensar os municípios próximos afetados pela atividade portuária. De acordo com o texto do senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, os estados afetados negativamente pela atividade portuária poderão receber recursos de compensação de uma parte da receita líquida dos empreendimentos, os quais serão destinados para impulsionar a economia das cidades afetadas pelos portos, levando em conta as características regionais e locais. A matéria altera a Lei de 1996, que restringe a aplicação das receitas portuárias ao local onde os portos estão instalados, o que impede o uso dos recursos para compensar territórios vizinhos. O projeto de lei foi lido pelo relator Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, que apresentou uma emenda ao projeto.
a receita auferida na forma do parágrafo 1º será aplicada em obras complementares, no melhoramento, na ampliação da capacidade, na conservação e na sinalização da rodovia em que for cobrada e nos trechos rodoviários que lhe dão acesso ou nos portos que lhe derem origem. O projeto agora será analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos, antes de ser votado em plenário. A Comissão de Infraestrutura também aprovou o projeto que cria a Frente Parlamentar em defesa do transporte aéreo nacional. E é importante que seja uma frente ativa. Nós sabemos as dimensões do país, as dificuldades que nós temos de transporte de forma geral no país. E você ter um transporte aéreo forte no país significa melhorar turismo, significa mais empregos, significa que você tem mais apoio, por exemplo, apoio aeromédico e tudo mais. E, sem dúvida nenhuma, isso é uma frente que precisa ser desenvolvida com o apoio de muitos senadores. Começaram essa semana os trabalhos para a remoção dos contêineres da proa do navio MV Dali, que se chocou com uma ponte em Baltimore, nos Estados Unidos, no dia 26 de março. Cerca de 140 ateus devem ser retirados para aliviar o peso da embarcação e permitir que ela volte a flutuar para só então poder ser movida pelos rebocadores. Só que esse processo é demorado. A expectativa das autoridades americanas é que leve 2 semanas para descarregar todos os contêineres na área. Enquanto isso, 22 tripulantes seguem a bordo e só podem deixar o navio ao final das investigações. Ontem, aqui no BNews 19 horas, a gente falou sobre um outro navio porta-contêineres que perdeu a potência de propulsão também nos Estados Unidos. Dessa vez, perto da ponte que liga o Brooklyn até a Staten Island, em Nova York. O incidente, é claro, ligou um alerta na cabeça de todo mundo, que voltou a se preocupar com a segurança na navegação. Para falar sobre isso, eu já tenho aqui comigo hoje o comandante Souza Filho, que é prático, ex-presidente da praticagem no maior porto da América Latina, o Porto de Santos. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, Núria, e os nossos espectadores. Que ótimo. Primeiro, a pergunta que todo mundo faz, é comum um navio perder propulsão assim? Olha, Núria, é muito mais comum do que se imagina. Na verdade, aparece muito quando acontece o acidente, mas os quase acidentes ocorrem com uma frequência maior do que se imagina, por motivos diversos, seja por baixa qualificação de pessoal, seja por falhas de manutenção dos navios infelizmente as pressões econômicas sobre os armadores acabam forçando sempre uma busca de economia, seja em itens de manutenção, seja na qualificação do pessoal. Há sempre uma preocupação em contratar tripulantes mais baratos, consequentemente, de uma forma geral, menos qualificados. E aqui em Santos, eu, por exemplo, já passei por 3 situações sérias de perda de máquina. E aí é que entra o trabalho de prático. Primeiro, de não congelar, né? Tomar as ações necessárias. A função do prático é evitar os acidentes evitáveis e minimizar as consequências dos inevitáveis. No caso do Dali, eles agiram muito rápido, né? Pelas informações que a gente tem, eles avisaram rapidamente as autoridades que enviaram ali para fechar a ponte, o que acabou salvando muitas vidas. Isso foi fundamental. E também lançaram as âncoras, né, os ferros do navio, como nós dizemos na linguagem marinheira, para reduzir a velocidade. Isso acabou reduzindo o impacto, mas infelizmente não foi suficiente para evitar a queda da ponte. E eu ressalto uma semelhança com um caso recente aqui em Santos, que foi quando o navio bateu lateralmente nos ferry boats. Também os práticos, devido à condição de vento atuando com muita força num navio muito leve, eles já perceberam que a colisão iria acontecer. Então avisaram por rádio ao pessoal do ferry boats, que parou de carregar os carros e fez uma evacuação. Um ferry boat desatracou, conseguiu sair e, graças a Deus, não houve ninguém ferido, ninguém machucado. E isso é parte do trabalho do prático, lidar com essas situações extremas. E aí, falando nessa situação em Santos, me veio à cabeça a questão do túnel submerso e não uma ponte. A escolha pelo túnel, ao invés da ponte, ela tem reflexo na segurança, então? Ela é acertada? Sem dúvida, foi uma excelente decisão,
porque a ponte ela é sempre um obstáculo, os pilares da ponte são obstáculos, mesmo que se coloque proteções em volta. Ela funciona muito bem se o navio funcionar muito bem, mas o navio, como qualquer máquina, é passível de falha. Os seres humanos que também operam os navios são passíveis de falha. E nessa situação de falha, a probabilidade de bater numa ponte e causar um acidente sério, não só de derrubar a ponte, mas derramar óleo, criar um problema ambiental também, além de uma obstrução no nosso canal. Imagine o Porto de Santos com 30% das trocas comerciais do Brasil sob sua responsabilidade, um navio atravessado, encalhado, batido numa ponte, isso causa um prejuízo econômico ao país, uma bola de neve, um prejuízo econômico muito grande. Então, sempre é muito melhor um túnel do que a ponte. Poxa, muito obrigada pelo papo. A gente com certeza vai continuar acompanhando e a gente fica mais tranquilo em saber aí desse trabalho importantíssimo da praticagem do Brasil. Muito obrigado. Estaremos sempre à disposição quando convidados para vir aqui conversar com vocês. Obrigada. A seguir tem entrevista com o empresário Bayard Filho, da Transbrasa, empresa que idealizou o projeto de um novo terminal de passageiros em Santos. É rapidinho. O que move o seu mundo? O nosso é movido pelo que carregamos. Movimentamos a eficiência e impulsionamos os negócios. Movimentamos o desenvolvimento e fortalecemos a região. Movimentamos as oportunidades e nos conectamos com as pessoas. É assim que a sustentabilidade, o crescimento e o futuro viram presente em cada movimento. Portonave, movimentamos mais do que contêineres. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Seja bem-vindo à Transbrasa. Construir um legado requer tempo e energia. A Transbrasa chega aos seus 50 anos renovada. Ao longo do trajeto, construímos sólidas relações que transformaram a empresa no que é hoje. Conhecer as necessidades do mercado e acompanhar as inovações fazem parte da nossa história. Construímos relações que ultrapassam as dificuldades, pois gostamos do que fazemos e fazemos bem. Esse é o sucesso da Transbrasa. A gente volta para conversar com a Marília Sena lá em Brasília, porque o Grupo Brasil Export assina nesse momento um convênio com a Academia Brasileira de Direito Portuário e Marítimo. Oi, Marília. Oi, Núria. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Pois é, a gente continua aqui em Brasília para acompanhar a assinatura desse convênio. Aqui do meu lado está o ministro Caputo Bastos, que vai falar mais um pouquinho sobre esse acordo. Ministro, boa noite. Boa noite. Conta um pouquinho para a gente sobre esse convênio, por gentileza. Olha, esse convênio, ele retrata na sua essência toda uma preocupação das instituições envolvidas com o crescimento das instituições, o aperfeiçoamento de tudo que diz respeito a esse segmento tão importante para o país, que é o da logística, dos portos, setor portuário, marítimo. Enfim, esse é um convênio que se assina visando exatamente a realização de eventos em parceria, a realização de várias coisas que vão ser feitas, sempre visando o aperfeiçoamento de tudo que diga respeito ao porto e ao mar.
Agora a gente vai acompanhar aí essa assinatura. Pedir para o senhor ir lá assinar junto com o CEO do Brasil Export, Fabrício Julião. Pode ir. Vai lá. Marítimo. Quem está ali com o ministro é o CEO da Brasil Export, Fabrício Julião. E a gente traz tudo ao vivo. A Marília, que está ali com a nossa equipe, está com o Youssef, que é nosso produtor. E hoje você percebeu que a gente está com 3 equipes ao vivo, trazendo tudo que acontece na capital federal e também aqui em Santos. E para sempre, claro, sempre para todo o Brasil. Enquanto vão terminando aí as assinaturas. Aí a gente vai assistindo, participando. A gente tem ali ao fundo o desembargador Celso Pio. Tem bastante gente aí, tá cheio o evento de Brasília. A gente acompanha aí mais uma assinatura aqui. E é isso, gente. Vamos assistindo aqui ao vivo pela TV BNews. Tá saindo meu som. Vamos voltar aqui então, porque as nossas equipes estão em Santos. A ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, autorizou a construção de um novo terminal de passageiros em Santos. Quem traz as informações ao vivo para a gente agora é o repórter Júnior Batista. Boa noite, Júnior. Boa noite, Núria. Boa noite a todos que estão acompanhando o BNews 19 horas. Núria, esse projeto que a ANTAC aprovou é do grupo Transbrasa e se chama Santos Vivo. Ele prevê a criação de uma ilha artificial bem ao lado do canal de navegação do Porto de Santos, no litoral paulista. Fica aqui no bairro da Ponta da Praia, de onde eu estou falando. A área é de 294 mil metros quadrados e seriam instalados 2 berços de atracação para os navios de cruzeiros. Além disso, o projeto prevê uma marina, um centro de convenções, hotel, shopping e escritórios. O investimento seria de mais de R$1 bilhão. Mas para sair do papel ainda há um caminho grande. A ANTAC fez a recomendação da viabilidade técnica desse projeto ao Ministério dos Portos, que vai fazer essa avaliação. O projeto também, Núria, precisa passar por uma avaliação pela Prefeitura de Santos. Lembrando que a cidade já tem um terminal de passageiros que é administrado por uma empresa, o Concais, e há um projeto de remanejar esse terminal de passageiros para a área central da cidade. Esse projeto ele vai ser assinado entre o Concais e a Autoridade Portuária de Santos em julho desse ano. A ideia é valorizar a região central da cidade e também fazer a conexão com outros modais de transporte, já que o veículo leve sobre trilhos, o VLT, deve inaugurar novas estações ali no centro da cidade em julho desse ano. Em nota, a Autoridade Portuária de Santos, disse que há um projeto de terminal de uso privado em avaliação e que o projeto tem sim possibilidade de expandir a atividade portuária de Santos. Mas a APS disse ainda, Núria, que o projeto precisa passar por avaliação do Ministério dos Portos. A gente procurou o Ministério dos Portos e até o momento não tivemos uma posição. É com você. Obrigada, Júnior. Aqui no estúdio eu estou e vou conversar sobre isso com o empresário Bayard Umbuzeiro Filho, ele que é da Transbrasa, empresa que idealizou esse projeto. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Núria. Primeiro, 20 anos já que esse projeto ele é algo maior até, né, do que o terminal. Eu diria que tem um pouquinho mais do que 20 anos, né? Isso na época do governo
do prefeito aqui, década de 20, 21, se não me engano, e nós idealizamos, sonhamos com isso, não é? E nós estamos, de certa forma, muito felizes e satisfeitos, porque ao realizar 50 anos, que é o aniversário da nossa empresa... Esse ano, 50 anos, ao mesmo tempo fomos agraciados aí com a aprovação desse projeto junto pela ANTAC. E, obviamente, que levamos um pouco de tempo atendendo todas as exigências da ANTAC, etc., mas foi tudo feito com muito cuidado, sobretudo por parte da ANTAC, que era exatamente para não ter nenhum defeito de percurso, etc. Então, eu creio que ainda esse mês, essa aprovação, o relatório final da aprovação, saia da ANTAC e vá para o Ministério dos Portos. Então, assinado o contrato de concessão, a coisa já toma um novo rumo, não é? Então, os próximos passos, agora vai para o Ministério de Portos, e aí, quais os planos? Bem, é óbvio que ainda temos um caminho relativamente espinhoso e longo, embora a gente já tenha providenciado previamente estudos de impacto econômico, viabilidade técnica, uma série de coisas, mas os principais já foram concluídos, que é exatamente a parte de atracação, o risco feito pela USP, com a participação da capitania, com a participação dos técnicos que fazem parte de todo o grupo que trata desse assunto, não é? Tem até uma ilha, né, no projeto. A gente vê ali, não é só a atracação de navio de passageiro, tem uma ilha de lazer, a gente vê algumas estruturas bem grandes, a gente vê também uma marina. Exatamente. Na verdade, é uma infraestrutura de turismo receptivo, onde a gente pensamos seriamente sobre uma área que vai atender não só os visitantes de Santos que vão participar de um cruzeiro, mas a população como um todo, e o pessoal que vem visitar Santos também vão ter uma área de lazer muito interessante, muito bonita para assistir as coisas, não é? Então eu acho que Santos demorou um bocadinho, mas merece isso e muito mais. É um projeto inovador, se a gente pensar nesse tempo todo, né? Aí 20 anos sonhando com isso. Exatamente. Eu acho que nós somos meio atrevidos e bastante visionários com relação a esse assunto. Então, nós estamos há 20 e poucos anos correndo atrás, discutindo, alterando esse projeto. Já foi muitas vezes alterado o projeto, fizemos maquete. Esse projeto já tivemos uma outra versão menos elaborada com maquete durante as feiras da Intermodal, durante 5, 6 anos, e isso chamou muito a atenção da maioria da população, sobretudo da Ponta da Praia. Sim. Sempre que alguém encontra comigo, diz: "Poxa, Baiar, quando é que vai sair a Marina?" Porque convencionou-se de uma maneira mais prática de chamar de Marina, que não deixa de ser uma Marina. Então, tudo isso foi aperfeiçoado, os projetos estão ainda em andamento, toda a parte de arquitetura, nós estamos elaborando isso com muito critério, não é? E, sobretudo, com muito capricho. Estamos muito otimistas porque, a exemplo do que aconteceu em 2000 com a ópera de Sydney, na Austrália, que percorreu os 4 cantos do mundo, eu creio que depois do Pelé, nós vamos colocar Santos ao conhecimento do mundo todo. O projeto é muito bacana e traz um impacto aí econômico, social, o impacto para o Porto de Santos. O impacto é bem grande, porque se você considerar o período todo de obra, de construção, e depois toda a parte de colaboradores, de empregados de um modo geral, nós vamos atender uma demanda muito grande de necessidade de a gente gerar empregos aqui em Santos. Então, não tem um número, mas eu creio que vai ser surpreendente o número de empregos que serão gerados.
E a gente tem aí também na verdade, as únicas duas considerações da ANTAC foram a questão da concorrência. A gente tem um projeto aí do Valongo que está em andamento, tem espaço? Sem dúvida alguma. Imagine, nós já tivemos historicamente aqui em Santos uma atracação simultânea de 6 ou 7 transatlânticos de passageiros. Imagine, nós temos atracação simultânea garantida para 3. Se acontecer de aparecerem mais do que 3, muito provavelmente terão que atracar em algum lugar. Né? Então eu acho que historicamente, pelo volume de interesse nos cruzeiros marítimos, por aquilo que as empresas de navegação têm aperfeiçoado e cada dia que passa os navios aumentam de tamanho, aumenta o número de passageiros em cada navio. Então, acredito que pelo nosso projeto, nós vamos proporcionar muito bem-estar do pessoal, muita cortesia e muita eficiência no embarque e desembarque, porque tudo isso foi meticulosamente, eu diria, não vou dizer 100% copiado, mas as ideias vieram do exterior, evidentemente. Eu tive a oportunidade de fazer alguns cruzeiros fora do país, sobretudo nos Estados Unidos, não é? Então eu fotografei muito mesmo. Tenho mais de 1.500 fotografias de tudo aquilo ao longo desse período todo, para que a gente pudesse, de certa forma, trocar algumas ideias e colocar isso para os técnicos, que são os arquitetos, os engenheiros que estão elaborando conosco todo esse projeto. Não, o projeto é muito legal. Aproveito para dar parabéns pelo projeto, pela aprovação aí junto à ANTAC, também pelos 50 anos da Transbrasa. Muito obrigado. A gente encerra por aqui o BNews 19 horas de hoje. Você continua com informações no nosso site, portalbnews.com.br. Siga a gente nas redes sociais, se inscreva no canal da TV BNews no YouTube. Eu te garanto que você não encontra em mais nenhum lugar tanta informação especializada no setor portuário e de infraestrutura que nem você encontra aqui. Uma boa noite para você! BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa.